Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram as leituras concluídas nesse mês de abril, mas antes queria perguntar para vocês se vocês sabiam que vocês podem apoiar o meu trabalho. Você que está sempre por aqui e gosta do conteúdo que eu produzo, você tem a opção de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, sendo membro, e lá no Apoia-se com várias opções de apoio. Aqui no YouTube você já recebe os vídeos antecipadamente e sem anúncio, e lá no Apoia-se você pode concorrer a sorteios, pode participar do meu clube de leitura a partir de R$ 15 a gente já faz o nosso clube de leitura mensal. Esse ano a gente está lendo os livros do Projeto Ferrante Indica. Então fica aí a sugestão para quem gosta e quer apoiar o conteúdo desta produtora independente. Vamos então aos livros que tem bastante coisa boa. Eu fiquei surpresa que eu li uns livros meio gordinhos esse mês, né? Foi um mês empolgada. Eu comecei terminando O Cântico para Leibowitz, essa distopia pós-apocalíptica do autor norte-americano Walter M. Miller Jr. e nunca tinha lido nada dele. Foi um livro que eu adorei ler, como eu falei na minha resenha, ele tem uma ambientação que lembra O Nome da Rosa, é um livro que se passa numa abadia, mas ele cobre assim 1800 anos de história. E a gente vai ter aqui uma história em que, a partir dessa guerra, a gente tem o conhecimento científico dizimado e há um repúdio muito grande desse conhecimento, né? E existe também, ele trabalha aqui uma ideia da relação desse conhecimento com a igreja, né? Com a história da igreja. E grande parte do romance tem a ver com a preservação, conservação e divulgação do conhecimento científico aí depois da hecatombe, né? O que vai ser feito para tentar preservar esse conhecimento produzido pelo ser humano. Então, assim, foi um livraço, amei. Ele é um livro muito inteligente, bem escrito, com um humor, assim, sutil, que eu realmente amei. Tudo que eu já tiver resenhado, eu vou deixar os links aqui para vocês conferirem. Em seguida, eu li o Divindades Solitárias, do André Chamorro. O Chamorro é um amigo querido da internet, que eu conheci na internet. Ele, inclusive, assiste aqui meus vídeos que eu sei. E ele lançou essa coletânea de contos, que tem um diálogo bastante interessante com escritores que eu gosto muito, em especial o Borges e a Hilda Hilst. Diz o Chamorro que um dos contos aqui desse livro, O Autodidata, ele escreveu depois que ele viu um vídeo meu, né, inspirado num vídeo meu sobre o Borges. Então, olha só a moral que estamos tendo. E eu fiquei super feliz, fiquei me sentindo um pouco também, mas fiquei super feliz porque o livro do Chamorro é muito bom. O Chamorro é um escritor muito competente para uma pessoa muito nova, ele não tem nem 30 anos, é um escritor paulistano e ele vai explorar esse diálogo com Borges. Ele também explora bastante o fluxo de consciência, traz questões, essas questões de mistério. Tem falado muito sobre esses livros que trazem o mistério metafísico. Tem o metafísico aqui também. O Chamorro cria umas histórias relacionadas com religiões de matriz africana que ele faz muito bem. Ele é um autor, eu poderia dizer, audacioso. Ele não tem medo de testar, não. Então ele passeia por vários gêneros aqui e tem uma certa irreverência e é bastante metaliterário também. Existe um pouco essa discussão do próprio fazer literário. Eu gostei muito. O livro saiu pela Cotter Editorial. Eu vou deixar o arroba do autor aqui, porque vocês podem entrar em contato com ele e comprar autografado, enfim, porque eu sei que ele tem livros para vender. Mas é assim, um desses tesouros aí da literatura contemporânea que a gente vai descobrindo e que tem que divulgar mesmo. Eu gostei muitíssimo do livro do Chamorro. Eu falei do livro dele lá no Instagram, vou deixar o link do post aqui embaixo para quem quiser ler. Esse mês eu li também um livrinho do Byung-Chul Han, vocês sabem que eu gosto muito dele, né? Esse filósofo, pensador coreano, mas radicado na Alemanha. E eu li esse, O Desaparecimento dos Rituais, uma topologia do presente. É um livro que eu ainda tô pensando se eu vou fazer resenha sobre ele, mas é um livro que eu gostei muito, assim. O Chul Han aqui, ele vai pensar um pouco. Até ele faz um disclaimer no início do livro para não parecer que ele é saudosista. Ele vai pensar o seguinte: nós passamos por uma mudança em relação a outros tempos. Tem a ver com essas coisas dos rituais, de uma perda, de um abandono dos rituais e de uma maior psicologização, subjetivação, uma busca por uma certa autenticidade. Mas ele vai mostrar como todas essas coisas na contemporaneidade não nos emanciparam, né? Não nos levaram para uma certa liberdade. Ele não está sendo saudosista do passado. O que ele está dizendo é o seguinte: antes a gente vivia assim. Talvez fosse uma maneira mais rígida, mas o modo como a coisa evoluiu não nos está tornando mais livres ou emancipados. E aí a gente tem que pensar que o Byung-Chul Han está pensando muito nessa questão do desempenho, né? E de como as pessoas não param nunca de trabalhar. Nós cooptamos todos os momentos da nossa vida para o trabalho e para o autodesenvolvimento.
e como isso faz com que nós nos tornemos uma espécie de escravos do capitalismo tardio. Então ele vai refletir como essa perda de certos rituais em vários âmbitos completamente diferentes. Ele fala que desde rituais religiosos até a arte da guerra. E eu acho que essa parte da guerra talvez incomode algumas pessoas, mas o modo como ele fala é interessante, porque ele vai mostrar uma certa desigualdade que se instaura em certas guerras contemporâneas, que faz com que a disputa seja muito injusta. Então ele vai mostrar como isso tem a ver com uma certa perda de umas certas regras, de um certo ritual, de um certo formalismo até. Então ele vai dizer que a contemporaneidade é muito avessa a formalismos, mas que essa busca por uma coisa mais livre, mais individual, mais subjetiva, ela não nos emancipou necessariamente. Ele vai falar, inclusive, sobre hábitos de leitura, vai dizer que a gente não tem mais interesse em poesia, que ele fala, tem um momento que ele fala que a poesia é uma cerimônia, né, da linguagem, uma cerimônia festiva da linguagem, algo assim, e ele vai dizer que hoje a gente está muito mais interessado em romances do tipo romance policial, porque a nossa relação com a literatura já é muito mais utilitária, né? Eu quero tirar alguma coisa do livro, eu quero que ele vá para algum lugar. Então, assim, eu quero identificar uma função muito específica na leitura. A ideia de lidar com um texto que experimente, que proponha algo diferente, algo novo, algo nele mesmo, por ele mesmo, isso estaria se perdendo. A gente não tem interesse em experimentações linguísticas ou semânticas. A gente quer uma história que pareça que tenha sentido. Ela está indo para algum lugar, eu vou concluir, aprender, tirar alguma coisa daquilo de maneira muito clara. Então eu achei muito interessante e recomendo sim, tá? Digam aí nos comentários se vocês têm interesse de que eu faça resenha sobre esse livro. Depois, então, eu terminei o Blonde, que é o outro livro grandinho, né? Eu falei que tinha lido uns livros grandinhos. O primeiro foi o Leibowitz. O segundo foi o volume 2 do Blonde, que eu amei. Tô até com outro aqui pra fazer um enaltecimento devido desse livro, porque ele é realmente sensacional. Apesar de pesado, apesar de ser uma leitura densa, uma leitura tensa, mas é um livro muito bom, muito bem construído. A Joyce Carol Oates consegue fazer uma coisa espetacular aqui, realmente, através, assim, a partir dessa vida, desse olhar para a vida da Marilyn Monroe, do mito que é criado em torno da Marilyn e de como esse mito se relaciona com o sonho americano, o próprio mito do sonho americano e o mito de Hollywood, né, como todas essas coisas escondem uma série de sujeiras. E ela vai explorar muito aqui essa coisa do abuso do corpo feminino, né, então de como para que certas coisas, entre aspas, funcionem, o corpo feminino precisa ser abusado, enfim, ele precisa ser utilizado de alguma forma que nunca é muito boa, né? Então a gente vai vendo esse processo de quase apoteose da personagem, uma estrela que se cria e que a gente acompanha ser consumida até o fim. Um livro fortíssimo, dessas leituras que marcam mesmo, sabe? Que vai ser difícil de esquecer. E até espero que não me dê muita ressaca literária, porque é aquele tipo de livro que demanda. Mas eu amei ler. Vou deixar os links dos comentários dos volumes 1 e 2 para quem não viu ainda. O penúltimo livro que eu concluí esse mês é o outro que seria grandinho também, que me parece que é um livro que tem aí em torno de umas 300 páginas. Eu não sei porque eu li no Kindle, mas é o Hamnet. Não acho que ele seja um livro tão fininho assim, não. E também foi um livro que eu adorei ler, gente. Assim, aquela leitura gostosa que te prende. Eu li 2 livros bem imersivos esse mês, né? Esse e o Leibowitz, que são aqueles livros que você se sente lá transportado para outra era, outro lugar. E esse é um livro que ficcionaliza a vida da família do Shakespeare, né? Com uma ênfase especial na esposa dele, a Anne Hathaway, mas que aqui a autora prefere chamar de Agnes, até por uma questão documental lá, ela encontrou um documento em que o nome estava grafado assim, e é uma tentativa de pensar totalmente ficcional como pode ter vivido a família do Shakespeare e de que maneiras a família do Shakespeare pode ter influenciado na sua obra. E é uma leitura muito gostosinha. Ela tem, assim, 2 linhas temporais, mas não tem muita dificuldade de leitura, não. É um texto que é bonito, é um texto que é poético, é um texto muito fluido e tem muito, assim, essa descrição, criação de atmosfera. É muito fácil você ser transportado aí para a Inglaterra do século XVI e imaginar a vidinha em Stratford-upon-Avon. Existe uma tentativa também sutil de relacionar as histórias que ela cria aqui com a obra do próprio Shakespeare, apesar de ela até nem nomeia o Shakespeare. Esse é um romance onde ela escolhe falar
da vida dele, sem citar o nome dele em nenhum momento, mas a gente sabe que é ele. E por mais que ela tente dar essa ênfase, essa importância maior para a família dele, sobre a qual ninguém sabe nada, ela acaba fazendo assim uma homenagem sutil na medida em que ela vai resgatando elementos, características da obra do próprio Shakespeare. Se você prestar atenção e você conhecer, tiver lido o teatro dele, pelo menos as principais obras, você consegue fazer aí umas relações, e eu amei ler, eu gostei tanto que esse vai ser o livro sorteado para os apoiadores esse mês, porque é assim uma leitura muito gostosinha. Recomendo. A autora dele é a Maggie O'Farrell, uma autora irlandesa, mas que vive na Escócia, e ela ganhou o Women's Prize for Fiction com esse livro aqui. A última leitura do mês foi Uma Rosa Só, da Muriel Barbery, autora francesa. Recebi esse livro da Companhia das Letras. Tem um outro livro da Muriel que eu gosto bastante, que é o A Elegância do Ouriço. Esse livro não tá resenhado aqui, ele tá comentado em algum vídeo de livros lidos, de quando eu reli. Ele não é um livro perfeito, A Elegância do Ouriço. Na releitura eu percebi uns probleminhas, mas ele é um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma das personagens dele, que é a Renée. Mas ele tem lá seus problemas. Esse livro aqui não funcionou pra mim. Eu fui muito na esperança de gostar, por ter gostado do A Elegância do Ouriço. É um livro assim melancólico, então ele tinha tudo pra me pegar, porque eu gosto dessa vibe melancólica. A gente aqui tem uma mulher de 40 anos, a Rose, que é francesa, só que o pai dela é japonês e ela nunca o conheceu. Ela teve uma mãe assim um tanto atormentada, foi criada majoritariamente pela avó, e quando o pai dela morre, ela é convidada a ir ao Japão para poder ouvir a leitura do testamento, ver o que ele deixou para ela, porque ele vai deixar umas coisas para ela. E aí lá no Japão, ela, quando recebida vamos dizer assim, pelos ex-funcionários do pai dela, o pai dela cria uma espécie de roteiro pra ela no Japão, lá, uns passeios que ela tem que fazer. E a gente vai vendo que a Rose é uma mulher muito fechada, muito árida, ela é uma mulher muito amarga e bastante ressentida com esse pai. E que esses passeios, de certo modo, têm uma função aí, vamos dizer, tem uma função de um certo desenvolvimento emocional. Vamos lá, o livro, ele é muito artificial em vários momentos, ele é muito cerimonioso, e logo de cara eu fiquei com a impressão de que a autora estava tentando emular algo da cultura japonesa, né? Dessas coisas de certos cerimoniais, cerimônia do chá, ou de uma certa estética do cuidado com os jardins, porque eles vão em vários templos, vêm em vários jardins. Então eu fiquei com a sensação de que esse livro estava tentando emular algo dessa cultura. Inclusive, ter lido o livro do Byung-Chul Han me ajudou muito, porque ele está exatamente falando de ritual, ele vai falar um bocado ali de cultura japonesa no livro dele, e eu fiquei com essa sensação, ela está tentando fazer um diálogo com a cultura japonesa. Depois eu li que ela escreveu esse livro numa residência, ela esteve no Japão, e os capítulos desse livro são todos entremeados por pequenos continhos que tem a ver com a cultura japonesa. Então tem a ver com lendas, tem a ver com contos, certos poetas, enfim, certas histórias relativas a artistas japoneses. O problema é que assim, a gente tem essa personagem, essa protagonista que a gente vê que é amargurada, e o livro é muito frio. Ele tem muitas descrições desses jardins e dessas coisas e do significado desses templos. Existe uma relação com o próprio shintoísmo, né? Uma certa noção de um animismo nas pedras, nas árvores, nos musgos. Então, quase como tudo ali tem uma certa alma. E essa mulher amargurada e ressentida, ela começa a ter umas epifanias espirituais no contato com a natureza. Mas a Muriel não me parece que ela soube dar conta disso. O livro soa distanciado, a gente não consegue, eu pelo menos não consegui, e eu vi várias pessoas no Instagram reclamando desse livro. A gente não consegue se conectar com essa transformação da personagem. Tudo parece muito falso quase, né? Que essa mulher tão ensimesmada na sua própria melancolia. Isso tem muito a ver com o que o Byung-Chul Han fala. O Byung-Chul Han vai falar exatamente de como esses rituais, eles nos tiravam de nós mesmos, de certo modo, né? Eles eram momentos vividos coletivamente para algo maior, algo que de certo modo transcendia a individualidade, a subjetividade, o eu, né? O narcisismo.
E aqui ela tá exatamente meio que enclausurada nessa própria dor e ela tenta fazer essa saída dela através desse contato com todo esse cuidado artístico que tá presente na cultura japonesa aí, seja nos templos, seja nos hábitos sociais japoneses ou, enfim, na arte japonesa. A ideia me parece boa, mas a execução é que não. Porque, não sei, não te convence, as descrições são muito cansativas. Os lugares que ela descreve até parecem muito bonitos, mas é difícil acreditar no real efeito que aquilo está tendo naquela personagem, né? E essa personagem, que é uma personagem difícil, não é dessas personagens fáceis de ter empatia, o que pra mim não é exatamente um problema, mas ela é essa personagem que, por causa da sua dor, ela é meio desagradável. Do nada ela solta umas frases poéticas, assim, que não sei, não teve uma preparação pra esse momento. É um negócio muito assim, do nada, sabe? Ela era botânica, né? Então, existe também uma tentativa de ligar todos esses sinais florais que o pai dela meio que deixa, né, pra ela. Ele deixa instruções, né? Então ela tem muita relação, uma relação muito diária com flores e jardins. E acho que dá uma tentativa de reconectar com ela, que era uma botânica, ou seja, entendia de planta, mas eu não sei, as coisas parece haver um abismo entre uma coisa e outra, e na hora que ela vai sendo afetada, eu simplesmente não me convenci. Então não foi um livro que funcionou, eu fiquei esperando que algo relevante acontecesse no final, então eu li o livro até o final, você vê que é um livro fino, e o livro não me entregou nada. Infelizmente, eu terminei o livro bem desapontada, assim. Então, não sei, pra mim não funcionou. Eu vi duas pessoas, o Rodrigo, que tem canal aqui, e o Danilo, que faz resenha no Instagram, que eles gostaram. Eles conseguiram ler o livro rápido. Eu não consegui ler o livro rápido, foi uma leitura sofrida pra mim. E eles acharam as passagens bonitas, acharam o livro, inclusive o Rodrigo escreveu um livro leve, assim, dá pra ler numa tarde. E eu achei, pra mim foi um certo suplício, vou confessar. Que eu não era o tipo de livro que eu tinha vontade de voltar, mas como eu gostava muito do outro, eu falei, não, vai que tem uma surpresa aí, né, que Muriel está guardando para nós, mas apenas não funcionou para mim. Uma pena. Então foram essas as leituras concluídas no mês de abril. Me digam se vocês já leram algumas dessas coisas e o que vocês acharam, e o que vocês também leram e o que vocês ressaltam e indicam das leituras de vocês concluídas nesse mês. E muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros que apoiam aqui o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!